A idosa foi despejada da casa por não conseguir pagar o financiamento dela. O motivo disso foi muito triste. Mas eu e os vizinhos fizemos uma surpresa para ela. O som da fita adesiva sendo puxada de um rolo ecoava pela rua como um grito de despedida. Era um barulho seco, feio, que rasgava a tranquilidade da nossa vizinhança. Eu estava na janela da minha cozinha, com uma xícara de café esfriando nas mãos, observando o horror se desenrolar na casa da frente. A casa de Dona Margarete. 2 homens de uniforme azul escuro, com pranchetas nas mãos e expressões que não demonstravam emoção alguma, coordenavam outros 2 homens que carregavam os móveis dela para um caminhão de mudanças. A poltrona de veludo verde, onde ela se sentava para fazer crochê todas as tardes, foi a primeira a sair. Ver aquela poltrona, quase um símbolo da paz dela, sendo levada como um objeto qualquer, me deu um nó no estômago. Corri para fora, sem nem me preocupar em trocar de chinelos. Outros vizinhos já estavam na calçada, cochichando, com os rostos contorcidos em uma mistura de pena e confusão. Dona Margarete estava sentada no meio-fio, o corpo pequeno e frágil encolhido. As mãos dela, que sempre foram tão ágeis para cuidar do jardim ou para afagar os cachorros da rua, tremiam sobre o colo. O olhar estava perdido, fixo no caminhão que engolia sua vida, pedaço por pedaço. Dona Margarete, o que está acontecendo? Perguntei, me agachando ao lado dela. Minha voz saiu trêmula. Ela demorou a responder. Levantou os olhos para mim e o que vi ali partiu meu coração. Não era só tristeza, era um vazio. Uma incompreensão tão profunda que parecia tê-la roubado de si mesma. Eu não sei, Cláudia. Eles disseram a casa, o banco. Ela gaguejou, as palavras se perdendo em um soluço baixo. Mas não pode ser. O Ivan paga tudo direitinho. Ah, o Ivan. O nome dele pairou no ar como uma fumaça tóxica. Naquele instante, uma suspeita terrível, que eu e outros vizinhos já alimentávamos em silêncio, começou a tomar forma de certeza. Ivan, o filho único de Dona Margarete. Desde que o pai faleceu, há uns 5 anos, ele voltou a morar com a mãe. No começo, todos pensamos que era um gesto nobre, um filho cuidando da mãe viúva. Mas o tempo mostrou outra coisa. Dona Margarete era a pessoa mais correta que eu conhecia. Quando o marido se foi, ele deixou um seguro de vida modesto. Ela, com o sonho de ter um cantinho para chamar de seu, usou cada centavo para dar entrada naquela casa. Era um financiamento longo, de 30 anos, mas as parcelas cabiam no orçamento apertado dela, somando a aposentadoria com o pouco que ganhava vendendo seus tapetes de crochê. Ela tinha um orgulho imenso daquela casa. Cuidava do jardim como se fosse um filho, pintava o portão todo ano, e a casa estava sempre impecável. O problema era que a confiança de Dona Margarete no filho era cega, absoluta. Ela não tinha muita familiaridade com tecnologia ou aplicativos de banco. Então, todos os meses, religiosamente, no dia do pagamento da aposentadoria, ela sacava o dinheiro da parcela do financiamento e entregava na mão de Ivan. Meu filho, pague a nossa casa, ela dizia. E ele, com aquele sorriso charmoso que enganava a todos, respondia: pode deixar, mãezinha, tá tudo sob controle. Só que o controle de Ivan era outro. Enquanto a mãe se esforçava, contando moedas para comprar o pão, Ivan vivia uma vida que não condizia com a realidade dele. Ele não trabalhava. Vivia de bicos que nunca ninguém via o resultado. Mesmo assim, ele aparecia com um tênis de marca novo, uma jaqueta de couro que custava uma fortuna, um celular de última geração. As festas que ele dava no fundo da casa, quando a mãe ia dormir, eram famosas. A música alta varava a madrugada, e a gente via gente que não era do bairro entrando e saindo. Uma vez, seu Antônio, nosso vizinho do lado, um senhor sério e observador, comentou comigo por cima do muro: Cláudia, esse rapaz... Não sei não. A conta não fecha. De onde vem tanto dinheiro para festa e para roupa chique? Eu balancei a cabeça, concordando. Também acho estranho,
Seu Antônio. Dona Margarete se mata de trabalhar no crochê para ele gastar assim? A gente via os sinais, mas quem tinha coragem de plantar essa semente de desconfiança no coração de uma mãe tão dedicada? Falar mal de Ivan para Dona Margarete era como blasfemar dentro de uma igreja. O amor dela por ele era um escudo impenetrável. Ela sempre o defendia. Ah, mas o meu Ivan é um menino bom. Ele só está procurando o caminho dele. Ele me ajuda tanto. Agora, sentada no meio-fio, com a vida encaixotada, a ficha parecia não cair. Ela ainda acreditava no filho. E onde ele estava? Ninguém o via desde manhã. Provavelmente sentiu o cheiro de problema e sumiu, como um rato que abandona um navio que afunda. Cláudia, ele me disse que estava tudo pago. Ele me mostrava. Às vezes ele falava no telefone e dizia: "Tá pago, pode confirmar." A voz dela era um sussurro de desespero. A raiva começou a ferver dentro de mim. Uma raiva fria, cortante. Eu olhava para aquela cena. Os móveis no caminhão, a vizinhança chocada e, principalmente, o rosto devastado daquela senhora que só fez o bem a vida inteira. E entendia a dimensão da crueldade. Aquilo não era um simples despejo por falta de pagamento. Aquilo era o resultado de uma traição fria e calculada. Ivan não estava apenas sendo irresponsável. Ele estava roubando a própria mãe. Ele pegava o dinheiro sagrado da casa dela, o dinheiro do suor e da economia dela, e queimava em futilidades, em noites de festa, em roupas para impressionar pessoas que nem sequer se importavam com ele. Ele não ignorava que a mãe teria problemas. Ele simplesmente não se importava. A casa dela, o sonho dela, a segurança dela, tudo isso era menos importante que a próxima balada, o próximo par de tênis. Um dos homens de uniforme se aproximou de nós. "Senhora, precisamos que libere a calçada. O caminhão já vai sair." Dona Margarete olhou para ele, depois para a casa vazia, e um gemido baixo escapou de sua garganta. Foi o som de um coração se partindo em 1000 pedaços. Naquele momento, eu jurei a mim mesma que aquilo não ficaria assim. Aquele monstro disfarçado de filho iria pagar. A vingança, naquele momento, não me pareceu um sentimento feio. Pareceu-me a única forma possível de justiça. Levei Dona Margarete para a minha casa. Ela entrou em silêncio, os pés se arrastando no meu tapete de boas-vindas, como se carregassem o peso do mundo. Eu a fiz sentar no meu sofá, o mesmo lugar de onde tantas vezes nós duas rimos, enquanto tomávamos café e falávamos sobre as flores e as novelas. Mas agora, o silêncio dela era pesado, denso. Ofereci água, chá, um abraço. Ela aceitou a água, mas suas mãos tremiam tanto que eu precisei segurar o copo para ela. Enquanto ela bebia, a minha cabeça trabalhava a 1000 por hora. A frase dela não saía da minha mente. O Ivan paga tudo direitinho. Como ela podia ter tanta certeza? Se o financiamento estava tão atrasado a ponto de o banco tomar a casa, não era algo que acontecia de um dia para o outro. Deveria haver avisos, notificações, cartas de cobrança. Onde estavam essas cartas? Dona Margarete, comecei, com a voz mais gentil que consegui. A senhora nunca recebeu nenhuma carta do banco? Nenhum aviso sobre o atraso? Ela franziu a testa, fazendo um esforço para buscar na memória, que parecia turva, pela dor. Carta? Não, minha filha. A correspondência quem pega sempre é o Ivan. Ele diz que é para me poupar de contas e preocupações. Ele dizia que estava tudo em ordem. Uma luz se acendeu na minha mente. Uma luz feia, suja. O carteiro, seu Juca, passava todo dia por volta das 10 da manhã. Ivan, que raramente acordava antes do meio-dia, misteriosamente estava sempre de pé nesse horário. Muitas vezes eu o vi, na porta, pegando as cartas diretamente da mão do seu Juca com um sorriso no rosto, antes mesmo que elas tocassem a caixa de correio. Na época, parecia um gesto de filho prestativo. Agora, a verdade se revelava em sua forma mais cruel.
Ele não estava poupando a mãe de preocupações. Ele estava escondendo as provas do seu crime. Enquanto isso, a notícia do despejo se espalhou pela rua como fogo em mato seco. Logo, a campainha da minha casa tocou. Era seu Antônio e Dona Cida, a esposa dele. Eles traziam uma sacola com pães de queijo quentinhos e uma garrafa térmica de café. A expressão deles era de pura indignação. "Cláudia, isso é um absurdo, uma maldade sem tamanho", disse Dona Cida, indo direto abraçar Margarete, que finalmente desabou em lágrimas no ombro da amiga. Seu Antônio me puxou para um canto da cozinha. "Eu não consigo acreditar na cara de pau daquele moleque", ele sussurrou, a voz carregada de raiva. "Eu sempre desconfiei. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas primeiro, a gente precisa ter certeza, precisa de provas." "Eu sei, seu Antônio", respondi no mesmo tom baixo. "E acho que sei onde elas podem estar." Ele escondia as cartas. Ele não deve ter jogado fora. Alguém tão arrogante como o Ivan deve ter. Guardado, talvez para se livrar depois. Ele deve ter um esconderijo na casa. O problema era: como entrar na casa agora? Os homens do banco trancaram tudo e levaram a chave. Mas então me lembrei de algo. Há alguns meses, Ivan perdeu a chave de casa e, em vez de chamar um chaveiro, ele mesmo arrombou e trocou apenas o miolo da fechadura dos fundos. E ele fez uma cópia extra que, um dia, bêbado, se gabou de ter escondido para uma emergência. Disse que a escondeu debaixo de um vaso de samambaia específico, perto da lavanderia. Ele achava que ninguém prestava atenção em suas conversas de bêbado. Ele estava enganado. Deixei Dona Margarete sob os cuidados de Dona Cida e chamei seu Antônio. "Vem comigo, rápido." Demos a volta pelo quintal dele, que fazia divisa com o de Dona Margarete. Pulamos o muro baixo, algo que eu não fazia desde criança. O quintal, antes tão bem cuidado, já mostrava sinais de negligência. As roseiras de Margarete estavam com as folhas amareladas. Chegamos à porta dos fundos. Havia uma fileira de vasos de samambaia. Fui direto no terceiro, o maior de todos. Levantei o vaso pesado e, para meu alívio e horror, lá estava ela, uma chave solitária, envolta em um plástico. Meu coração batia forte quando coloquei a chave na fechadura. Girou suavemente. Entramos. A casa estava oca. O eco dos nossos passos era fantasmagórico. O cheiro de Ivan ainda estava ali. Uma mistura de perfume barato e cigarro. O quarto dele era um caos. Roupas sujas jogadas pelo chão, caixas de pizza vazias, garrafas de cerveja. Era o retrato do descaso. "Onde um sujeito desses esconderia algo importante?" perguntou seu Antônio, olhando ao redor com nojo. Eu pensei no ego dele. Ele não esconderia em um lugar óbvio. Ele se achava mais esperto que todo mundo. Olhei para o guarda-roupa. Abri as portas. Roupas de marca, a maioria ainda com etiqueta, penduradas de qualquer jeito. No fundo, havia uma mala de viagem preta, com um cadeado. "É aqui", eu disse. Seu Antônio, que foi serralheiro na juventude, não precisou de mais nada. Pegou uma chave, de fenda que sempre carregava no bolso, e com um pouco de força, estourou o cadeado frágil. Abrimos a mala. O que vimos ali foi a confirmação de toda a maldade. Lá dentro, em um maço organizado, estavam elas. Dezenas de envelopes do banco. As primeiras eram notificações amigáveis. "Prezado cliente, identificamos o não pagamento da parcela." As seguintes eram mais sérias, com letras vermelhas. Aviso de atraso. Depois, as cartas de cobrança extrajudicial. E, por fim, as mais recentes, com o selo do cartório e do oficial de justiça. Notificação de execução hipotecária. A ordem de despejo. Estava tudo ali. A história completa da traição, mês a mês. Ele não apenas pegava o dinheiro dela. Ele assistia de camarote a bomba relógio se aproximando, sabendo exatamente quando ela iria explodir. Ele lia cada aviso,
cada ameaça, e continuava a mentir, a sorrir para a mãe e dizer que estava tudo bem. A frieza daquilo era desumana. Pegamos todas as cartas. Voltamos para minha casa em silêncio, cada um perdido na dimensão daquela crueldade. Quando entramos, Dona Margarete parecia um pouco mais calma, mas o olhar ainda estava distante. Sentei-me em frente a ela. Dona Cida e seu Antônio ficaram de pé, como testemunhas de um momento terrível. Dona Margarete, comecei, com a voz embargada. Nós encontramos isso, no quarto do Ivan. Coloquei a pilha de envelopes na mesinha de centro. Ela olhou para eles. Vi seus olhos percorrerem os logotipos do banco, as palavras em vermelho, os selos oficiais. Ela pegou o envelope de cima, o da ordem de despejo. As mãos dela, trêmulas, rasgaram o papel. Ela leu a primeira linha, depois a segunda. O rosto dela foi perdendo a cor, tornando-se pálido como cera. O último pingo de esperança, a última fagulha de negação, se apagou de seus olhos. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas dobrou o papel lentamente, colocou de volta na mesa e olhou para o nada. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia o tempo todo. Foi uma constatação dita sem emoção, o que a tornou ainda mais assustadora. Era a voz de alguém que não tinha mais lágrimas para chorar, de alguém cujo coração tinha sido tão pisoteado que já não sentia mais nada além de um imenso e desolador vazio. O conflito não era mais sobre uma dívida com o banco. Era sobre uma mãe que acabara de descobrir que o filho que ela amava mais que a própria vida era, na verdade, um monstro. O silêncio que se instalou na minha sala depois da descoberta das cartas foi mais pesado do que qualquer grito. Dona Margarete ficou ali, estática, por quase 1 hora. Parecia uma estátua de porcelana frágil, que um toque mais forte poderia quebrar em 1000 pedaços. Nós, os vizinhos, nos olhávamos, impotentes. O que se diz a alguém que acabou de ter a alma arrancada pelo próprio filho? Foi então que um novo pensamento, ainda mais sórdido, me ocorreu. Ivan não tinha sido visto o dia todo. Ele sabia que o despejo aconteceria. Ele não fugiria de mãos vazias. Dona Margarete, eu disse, quebrando o silêncio com cuidado. A senhora tinha alguma outra coisa de valor em casa? Alguma economia guardada? Ela piscou, como se saísse de um transe. Seus olhos se arregalaram um pouco. Minha caixa, a caixa de madeira. Meu sangue gelou. Eu sabia de que caixa ela estava falando. Uma caixinha de embuia que ficava no fundo do seu guarda-roupa, debaixo de uma pilha de lençóis. Nela, ela guardava as poucas joias que tinha. A aliança de casamento do falecido marido, que ela não usava por medo de perder. Seu próprio anel de noivado. Um par de brincos de ouro que ganhou da mãe. E o mais importante, uma pequena reserva em dinheiro, uns R$2.000 que ela guardava para uma emergência médica. Ele não faria isso, ela sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Mas a dúvida já estava plantada. Não aguentamos. Eu e seu Antônio fomos de novo até a casa dela. A porta do guarda-roupa estava escancarada, como se tivesse sido revirada às pressas. Fomos direto ao fundo. A pilha de lençóis estava remexida, e a caixa de embuia não estava lá. Procuramos pelo quarto todo, debaixo da cama, em outras gavetas. Nada. O monstro não só a deixou na rua, como também roubou as últimas lembranças materiais e a segurança financeira que ela tinha. Ele a deixou com absolutamente nada. Voltar para minha casa e dar essa notícia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando contamos, Dona Margarete não chorou. Ela apenas fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente, como se aceitasse a última e mais profunda punhalada. Aquela foi a gota d'água. A tristeza na sala se transformou em uma coisa diferente. Uma fúria silenciosa e determinada tomou conta de mim, de seu Antônio, de Dona Cida. Naquela noite, convoquei uma reunião de emergência na minha garagem.
Chamei os vizinhos mais próximos, aqueles que conheciam e amavam Margarete. Éramos uns 10 no total. Expliquei tudo em detalhes. O dinheiro das parcelas desviado, as cartas escondidas, o despejo, as joias e as economias roubadas. Conforme eu falava, via os rostos ao meu redor se fecharem, a indignação crescendo. A gente precisa fazer uma vaquinha, ajudar ela a se reerguer, alugar um lugar, disse a Marina, uma professora jovem que morava no fim da rua. Sim, mas não é só isso, retrucou seu Antônio, batendo com o nó dos dedos na mesa de plástico. Alugar um lugar é um curativo. A ferida é a casa dela. Aquele lugar é a vida dela. A gente não pode deixar o banco e aquele marginal vencerem. Mas como vamos lutar contra um banco, Antônio? Perguntou o marido de Marina, com um tom de preocupação. Eles têm um contrato. A dívida existe. Foi aí que uma ideia, que parecia louca, começou a se formar. A dívida existe, eu disse, mas a forma como ela surgiu foi criminosa. Dona Margarete foi vítima de um golpe, de fraude, dentro da própria casa. Isso tem que valer alguma coisa. A Cláudia tem razão, disse Dona Cida. Precisamos de um advogado, alguém que possa argumentar por nós. Houve um momento de silêncio. Advogados custam caro, e nossa vizinhança era de gente trabalhadora, simples. Mas então a Marina, a professora, se iluminou. Esperem. Meu sobrinho, o Lucas, ele acabou de se formar em Direito. Ele é jovem, cheio de garra e trabalha num escritório pequeno, que pega causas sociais. Talvez ele possa nos orientar. No dia seguinte, o tal Lucas estava sentado na minha sala. Um rapaz de 20 e poucos anos, com um olhar inteligente e sério. Mostramos a ele a pilha de cartas, contamos toda a história. Ele ouviu tudo atentamente, fazendo anotações. Ao final, ele olhou para nós. Isso é mais do que um simples caso de inadimplência, ele disse, a voz firme. Isso é estelionato. A ocultação das correspondências e o desvio do dinheiro configuram um crime claro. O banco agiu dentro da lei ao executar a hipoteca, mas as circunstâncias são extraordinárias. Ele então nos deu o plano, um plano audacioso. Não vamos apenas pedir clemência, vamos negociar, mas para negociar, precisamos de poder de barganha. E nosso poder de barganha é dinheiro. Foi aí que a vizinhança mostrou sua verdadeira força. Em 2 dias, fizemos uma campanha silenciosa, de porta em porta. Contamos a história, mostramos as provas. Ninguém se negou a ajudar. Seu Antônio quebrou uma pequena poupança que tinha. Marina e o marido doaram o que economizavam para uma viagem. Eu usei meu 13º, que tinha recebido adiantado. Outros deram 100, 200, 500 reais. Não eram fortunas, mas juntas, elas se tornaram uma montanha de esperança. Em menos de uma semana, tínhamos arrecadado o suficiente para pagar todas as parcelas atrasadas e adiantar mais 3. Com o dinheiro em mãos e as cartas como prova, eu, seu Antônio e o jovem advogado Lucas fomos ao banco. Fomos recebidos por um gerente de terno engomado e sorriso profissional, que nos olhava com certa desconfiança. Lucas conduziu a 7 moedas, reunião com uma maestria que me surpreendeu. Ele não começou falando de dinheiro. Ele contou a história de Dona Margarete, a história de uma viúva, de seu sonho, de sua confiança cega e da traição brutal que sofreu. Ele espalhou as cartas interceptadas sobre a mesa do gerente. O senhor entende, gerente, disse Lucas, que sua cliente não é uma devedora comum. Ela é uma vítima. Cada centavo para o pagamento foi entregue ao filho, que a roubou e fraudou o sistema de comunicação entre ela e o banco. O gerente, a princípio, foi irredutível. Eu lamento a situação pessoal dela, mas as regras são claras. A dívida não foi paga e o imóvel foi retomado. O processo está concluído. Não está, retrucou Lucas calmamente. Porque agora estamos aqui, e não viemos de mãos vazias. Foi a minha deixa. Abri a pasta e coloquei sobre a
Mesa o comprovante do depósito judicial que tínhamos feito naquela manhã, no valor exato para quitar todo o débito. E aqui, continuei, está o valor para adiantar as próximas 3 parcelas. O rosto do gerente mudou. Ele olhou para os papéis, para nós e de volta para os papéis. O que ele via não era mais um problema, mas uma solução. Era mais fácil e lucrativo para o banco aceitar o dinheiro e reverter a situação, do que levar um imóvel a leilão, um processo que poderia levar meses e ter custos judiciais. A negociação durou quase 2 horas. No final, o gerente, convencido pela nossa determinação e pelo argumento legal sólido de Lucas, cedeu. Eles iriam cancelar o processo de retomada e emitir um novo contrato de refinanciamento, considerando os pagamentos que fizemos. A casa voltaria a ser de Dona Margarete. Quando saímos do banco, eu e seu Antônio nos abraçamos ali mesmo na calçada. Eu chorava de alívio, de alegria, de raiva, tudo misturado. Nós conseguimos. A união de pessoas comuns, movidas por um senso de justiça, tinha vencido a burocracia e a frieza de um sistema. Voltamos para minha casa. Dona Margarete estava na varanda, olhando para a casa vazia do outro lado da rua. Entreguei a ela os papéis do banco. Ela olhou para o documento, leu as cláusulas. E então, pela primeira vez em dias, eu vi algo em seu rosto além da dor. Uma lágrima escorreu, mas não era de tristeza. Era uma lágrima de gratidão. Ela olhou para mim, para seu Antônio, e sussurrou: "Obrigada. Vocês me devolveram o meu chão." A casa era dela de novo. A comunidade havia lhe dado uma segunda chance. Mas enquanto olhávamos para o sorriso frágil que se formava em seu rosto, todos nós sabíamos de uma coisa: a batalha pela casa estava ganha, mas a guerra pela justiça estava apenas começando. A volta para casa foi um processo lento, quase um ritual de cura. No sábado seguinte à negociação com o banco, a vizinhança se mobilizou mais uma vez. O caminhão de mudanças, que dias antes parecia um abutre levando os restos de uma vida, agora retornava como um mensageiro da esperança. Cada móvel que era levado para dentro da casa, cada caixa que era desempacotada, parecia um pequeno ato de desafio contra a maldade que havia acontecido ali. Nós limpamos tudo. Abrimos as janelas para deixar o sol e o ar fresco entrarem, para expulsar o cheiro de mofo e de mentiras deixado por Ivan. Dona Cida trouxe mudas novas de 11 horas e amor perfeito, e nós as plantamos no jardim, que já voltava a ganhar cor, sob as mãos cuidadosas de Dona Margarete. Ela se movia com uma lentidão digna, tocando em seus objetos como se os estivesse reencontrando, depois de uma longa e terrível viagem. Havia uma tristeza profunda em seu olhar, uma marca que talvez nunca desaparecesse, mas pela primeira vez havia também um vislumbre de paz. A casa estava de volta, a rotina estava sendo restaurada, mas a ferida principal continuava aberta. Ivan continuava foragido. Nas primeiras semanas, Dona Margarete se recusava a falar sobre ele. Se o nome dele era mencionado, ela mudava de assunto ou se fechava em um silêncio doloroso. O amor de mãe, mesmo que esfaqueado e traído, ainda lutava dentro dela. Certa tarde, eu a encontrei sentada na sua poltrona verde, olhando para uma foto antiga na estante. Era uma foto dela com o falecido marido, sorrindo, no dia em que compraram o terreno para construir a primeira casinha deles, muito antes desta. Sentei-me ao seu lado. Ele não era assim, ela disse, a voz baixa como se lesse meus pensamentos. O pai dele o criou para ser um homem honesto. Eu não sei onde foi que eu errei, Cláudia. A senhora não errou em nada, Dona Margarete, eu respondi com firmeza. A senhora deu amor, deu confiança. Ele escolheu o que fazer com isso. A culpa é dele e de mais ninguém. Ela suspirou. Eu sei que ele está por aí. E se ele estiver com fome? Se estiver precisando de ajuda? Aquela pergunta me atingiu como um soco. Ali estava o coração de mãe, ainda sangrando de preocupação por aquele que a destruiu. E eu soube que era a hora de ter a conversa mais difícil de todas. Dona Margarete, comecei,
segurando sua mão. Vamos pensar em outra pessoa. Pense numa outra senhora, sozinha como a senhora, que um dia conhece um rapaz charmoso, que se oferece para ajudar. Ela confia nele, entrega a ele suas economias, seu coração, e um dia ela acaba no meio da rua, sem nada, exatamente como a senhora. O que a senhora sentiria por ela? Sentiria uma pena imensa, uma revolta. Ela respondeu. Exato. Agora, e se eu te dissesse que o rapaz charmoso dessa história é o Ivan? Porque é isso que ele vai fazer. O que ele fez com a senhora não foi um erro, foi um método. Se ele não for parado, ele vai repetir. Ele vai encontrar outra pessoa boa e vai destruí-la. Deixar ele livre não é um ato de amor. É um ato que permite que ele faça mal a outras pessoas. Denunciá-lo não é para se vingar, é para proteger a próxima vítima. Seu Antônio, que tinha chegado em silêncio e ouvia a conversa da porta, entrou na sala. Margarete, o que a Cláudia diz é a mais pura verdade. O rapaz cometeu um crime. Vários crimes. Roubo, estelionato. Se fosse um estranho que tivesse feito tudo isso, você já estaria na delegacia. O fato de ser seu filho torna tudo 1000 vezes mais doloroso, mas não anula o que ele fez. Dona Margarete ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na foto do marido. Viu o conflito em seu rosto. A luta entre o instinto materno e a dura realidade. Lentamente, ela se levantou, caminhou até a estante e virou a foto do marido para a parede. Foi um gesto pequeno, mas com um significado imenso. Era como se ela estivesse dizendo que não podia mais encarar o homem honesto com quem viveu, enquanto permitia que o fruto dos dois continuasse a espalhar a desonra pelo mundo. Você vai comigo? Ela perguntou, olhando para mim. A voz dela estava firme. Até o fim do mundo, eu respondi. No dia seguinte, fomos à delegacia. Levei a pasta com todas as cartas interceptadas, os documentos do banco, o extrato da conta que criamos para a vaquinha, tudo. Dona Margarete, com uma dignidade de rainha, sentou-se em frente ao delegado e contou sua história. Sem chorar, sem hesitar. Ela falou dos pagamentos mensais, da confiança, da descoberta da fraude, do roubo das joias e das economias. Foi um testemunho lúcido e devastador. Ao final, ela assinou o boletim de ocorrência. Senti o peso daquela caneta em sua mão como se fosse o meu. Era o ponto final no capítulo mais sombrio de sua vida. A polícia agiu rápido. Com os dados de Ivan e a gravidade do crime, um alerta foi emitido. Não demorou nenhuma semana. O telefonema veio em uma terça-feira à tarde. Era o delegado. Tinham encontrado Ivan em uma cidade vizinha, hospedado num hotel barato. Ele tinha vendido as joias por uma fração do valor e já tinha gasto quase todo o dinheiro em festas e roupas. Não resistiu à prisão. Estava magro, sujo, e quando foi pego, a única coisa que perguntou foi se a mãe dele estava bem. A ironia era doentia. A notícia de sua prisão trouxe uma sensação estranha. Não era alegria. Era um alívio sombrio. A sensação de que uma porta perigosa finalmente havia sido fechada. A justiça estava seguindo seu curso. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. A história se espalhou e o processo contra Ivan correu. Ele foi condenado. Dona Margarete não foi a nenhuma audiência. Ela disse que seu testemunho já havia sido dado. A verdadeira vingança, eu percebi, não foi vê-lo atrás das grades. A vingança emocional, a mais doce e poderosa de todas, acontecia todos os dias, na casa da frente. Acontecia toda manhã, quando eu via Dona Margarete regando suas novas flores. Acontecia toda tarde, quando eu a via sentada em sua poltrona verde, fazendo seu crochê, com um sorriso sereno no rosto. Acontecia nos fins de semana, quando os vizinhos se reuniam na varanda dela para tomar café, e o som de risadas preenchia o ar onde antes só havia desespero. A vingança foi a superação dela. Foi vê-la de pé, mais forte, rodeada por sua verdadeira família. Nós,
os vizinhos que a ampararam. O filho dela lhe tirou dinheiro, joias e a paz por um tempo. Mas no fim, ele só conseguiu mostrar a ela o quão rica ela realmente era. Não pelo que tinha, mas por quem estava ao seu lado. Ele está preso em uma cela, mas a verdadeira prisão é a que ele construiu para si mesmo, a da solidão e da maldade. Dona Margarete, ao contrário, estava livre, e em sua casa, a vida, teimosa e bela, florescia outra vez.